você que acompanha o Amazônia que eu quero, sejam muito bem-vindos. Eu sou Débora Holanda, é um prazer estar de volta para falar de assuntos tão importantes sobre a nossa região. E olha, tava com saudade, hein? E hoje tem a presença ilustre do repórter de política Fábio Melo. Ele que está aqui com a gente, vai comentar sobre as propostas dos governadores e contar um pouquinho dos bastidores, sobre o que rola na Assembleia, na Câmara e tudo mais sobre os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Fábio, prazer te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Débora, por participar desse programa tão importante, né, para toda a nossa região amazônica, e espero poder contribuir com todos esses temas que, sem dúvida, são super importantes para o desenvolvimento da nossa região. Para quem não sabe, o Fábio Melo é nosso repórter especial aqui, só de política. Verdade. Ele sabe tudo dos bastidores. E hoje a gente quer trazer especialmente para você a nova edição do Amazônia que eu quero, que é Educar para Desenvolver e Proteger. Esse é o nosso tema principal, nosso fio condutor é a educação, e também vamos agregar aí os temas de conectividade e turismo. Então, essa é a novidade para este ano, para essa temporada. Teremos 3 temas principais, que são educação, turismo e conectividade. Fábio, esses temas estão super no radar, né? Eles estão super conectados, viu, Débora? Porque, olha só, quando a gente fala de educação, para a gente ter uma boa educação, ela passa por questão da conectividade, né? Já a questão do turismo também, para você disponibilizar uma outra matriz econômica, que é o turismo, reconhecidamente uma matriz importante para uma região como a Amazônia, você também precisa ter conectividade, precisa ter pessoas bem educadas. Então, esses temas estão muito bem entrelaçados e a gente pode destacar que são temas muito importantes do Amazônia que eu quero para esse debate. E puxando a sardinha, lógico, para o nosso lado, a gente escolheu a educação como fio condutor porque, enquanto Fundação Rede Amazônica, que pensou, idealizou esse projeto, realiza e coordena, né? Isso é uma vocação da Fundação Rede Amazônica. A Fundação Rede Amazônica há 50 anos trabalha com projetos de educação, então agora não seria diferente, né? A gente acredita que a educação é a única forma que a gente tem de realmente sensibilizar as pessoas, conseguir chegar num nível de conscientização onde as pessoas consigam entender de fato, né? Que o desenvolvimento sustentável é a única saída que a gente tem, enfim, vários outros temas, inclusive sobre a proteção mesmo e a importância de se empoderar, participar, né? Então, tudo passa pela educação. Pensando nisso, a gente trouxe esse tema como principal da Amazônia que eu quero e também baseado em um relatório do Projeto Amazônia 2030, que fala sobre educação na Amazônia Legal. O que acontece? A gente deu uma olhada nesse diagnóstico e ele traz os pontos críticos, né, e algumas alternativas sobre a realidade da Amazônia Legal. As economistas Tássia Cruz e Juliana Portela traçam um panorama da educação básica e superior na região. E elas constatam que o cenário é marcado pelas baixas taxas de escolarização em praticamente toda a jornada educacional, ou seja, desde a educação infantil até a superior, e o número de pessoas estudando na Amazônia é proporcionalmente menor que o verificado em todo o restante do país. Então, é um dado muito forte, né? Débora, eu estava estudando sobre esse tema também e eu identifiquei, né, que outros estudos, além desse que você citou, que é super importante, destaca que essa questão da educação na Amazônia é muito difícil porque tem questões estruturais que estão envolvidas. Por exemplo, ainda hoje existem escolas que não têm sequer a questão de água potável, energia elétrica e também outras situações crônicas, né? Então, se, por exemplo, ter transporte para uma escola dessa, para alguns alunos que precisam se locomover na Amazônia, você tem algum percentual muito baixo, abaixo de 20%, que tem um transporte adequado. Alguns aqui, por exemplo, na capital de um grande estado como Manaus, você ainda tem algum serviço da prefeitura que faz o transporte. Mas em outros estados, você tem, por exemplo, no Amapá, no Acre, Rondônia, Roraima, você tem ainda muita dificuldade em relação a isso. Então, é preciso avançar nesse tema, é preciso que os governantes olhem com mais atenção, porque a educação realmente ela é capaz de transformar toda uma sociedade. E aproveitando esse seu gancho aí do que a gente estava falando, das dificuldades logísticas mesmo, de infraestrutura, que é uma questão na Amazônia, inclusive falamos sobre isso na primeira temporada da Amazônia que eu quero. O primeiro fórum foi sobre infraestrutura, falamos muito sobre isso, sobre a questão também da vocação fluvial que a gente tem. Verdade. E que deveria ser mais explorada, né? E que também é um déficit. E aí eu trago um outro
dado para a gente sobre evasão escolar durante o ensino médio, que na região é superior ao nacional, com 10%. E outra coisa que é bem interessante é a gente falar sobre o descolamento da idade dos alunos, que acontece muito aqui na nossa região amazônica, né? Não estou falando só do Amazonas, não. Que é a etapa, o aluno tem uma idade diferente do que deveria ter, né? De acordo com o MEC. Então, no caso do ensino médio, espera-se que os adolescentes tenham entre 15 e 17 anos. Mas na Amazônia Legal, 31% desses estudantes têm a idade acima do esperado. Então, assim, justamente por essas dificuldades, né, de logística, de conseguir vaga na zona rural, né? Outro dado que a gente tem aqui também é que uma das possíveis explicações para a evasão alta é a dificuldade de acesso aos estabelecimentos de ensino, porque pouco mais de 23% da população da Amazônia vive em zona rural, mas somente 13% tem vaga no ensino médio. Então, muito difícil a nossa situação, né? Além disso também, eu colocaria, Débora, que existe uma escassez de profissionais, de professores nessas áreas, né? Muitos, para se formar, precisam sair dali para ter uma formação né, de educador, e alguns não voltam, né? E aí, o que acontece? Uma dificuldade de se ter profissionais capacitados para estar numa relação. E aí, eu falo aqui do professor, mas também tem médico que não quer ir para o interior, tem outros profissionais que não querem ir para o interior, porque tem a questão da logística, tem a questão da remuneração. Então, é preciso ter políticas, né, que incentive aquele profissional a ir para o interior. Por exemplo, você tira pelo Tribunal de Justiça, pelos Tribunais de Justiça, por exemplo, o juiz, quando ele começa numa comarca, ele tem que começar pelo interior, é obrigatório isso. E daí, depois que ele vai galgando e chega até a capital. Então, acho que em algumas profissões, e eu acho que professor deveria também ser uma delas, deveria haver políticas, as assembleias deveriam propor leis para que pudesse mudar essa realidade, para a gente poder abranger também, beneficiar as pessoas que moram no interior dos estados aqui da Amazônia. Incentivar também, né? Ter melhor remuneração, né? Ter uma melhor qualidade de vida. Acho que tudo isso ajudaria a desenvolver e essa questão do êxodo rural, né? Dessa escapada do interior para a capital iria diminuir bastante. É muito difícil, né? Eu já estive em muitas comunidades e sinto que os próprios adolescentes, a própria comunidade ficam, assim, tristes com essa situação de ter que sair, né, do seio familiar, da sua comunidade que viveu ali o tempo todo, para cursar fora e ainda ter essa questão de depois não voltar, né? Então a gente não volta com a mão de obra, acaba ficando sem na comunidade. Então, isso é algo que a gente também precisa olhar. Bom, e aproveitando esse tema, trazendo aqui já para os governadores eleitos, aqui no Amazonas temos Wilson Lima, ele que participou da 13ª reunião anual da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas no México, deu uma sonora para a gente falando sobre escolas da floresta. Então a gente tem conseguido avançar muito nessa questão da governança e também dos marcos regulatórios. Um deles é o acordo de pesca, em que a pesca só é autorizada aquelas pessoas que moram na comunidade para evitar a pesca predatória e para evitar outras ações de ilegalidade e garantindo também renda para a comunidade que mora ali. A gente dá um passo mais importante na educação. Além do ensino mediado tecnológico, agora a gente vai construir a nossa Escola da Floresta. Uma escola toda com conceito de sustentabilidade, construída a partir de madeira certificada e também madeira de apreensão, com reaproveitamento da água da chuva, com o uso de energia solar, com placas fotovoltaicas, com tratamento de esgoto, com canteiros comunitários e todo o conteúdo voltado para essa questão da sustentabilidade. E aí, Fábio? Então, com esse projeto, o governo estadual, o governo do Amazonas, ele vem dar maior dinamismo, né? Trazer ali técnicas de como a população pode passar a sobreviver de uma maneira mais sustentável, né? Então, preservando a floresta e, ao mesmo tempo, gerando emprego e renda naquele local que é o mais importante. Você sabe que um dos maiores fatores de destruição da floresta é justamente isso, né? A pessoa não tem ali uma perspectiva de o que fazer para tirar. E aí acaba pegando a motosserra, vai lá, tira a madeira e vende legalmente. Então, é preciso acabar com isso. E eu vejo que
esse é um dos motivos que o governo estadual está tentando implementar essa medida aí da escola da floresta. Vamos torcer que dê certo, né? Vamos torcer, sim. Na verdade, esse é algo que já vem acontecendo por iniciativa do terceiro setor, né? O terceiro setor, graças a Deus, consegue atuar bem dentro da Amazônia Profunda, em alguns lugares que, de fato, né, o governo ainda não conseguiu chegar, mas é uma esperança muito grande, né? Que a gente consiga trazer essa consciência para dentro das comunidades sobre o desenvolvimento sustentável, que é algo que a gente fala tanto aqui, mas que lá dentro das comunidades, lá dentro da Amazônia Profunda, também precisam ser debatidos, né? E eu acho legal que também tem essa pegada aí de tecnologia e inovação, né? Trazendo aí os recursos de recolhimento da água, das calhas, sistema solar. Se nós tivermos o ribeirinho, as comunidades mais conscientes daquilo, né? Fortalecidas, a gente vai ter uma Amazônia mais forte, Débora. Com certeza. Já falamos aqui um pouquinho sobre educação, sobre o estado do Amazonas e agora vamos falar sobre o Acre. O governador Gladson Cameli deu uma sonora pra gente falando um pouquinho sobre a ideia dele de governo lá no estado do Acre. Vamos assistir. Na educação é compensar o tempo perdido na época da pandemia com ações, por exemplo, teleaulas, tentar de toda forma colocar o aluno, atualizar ele para que a gente não possa tentar compensar o tema educação da perca de aulas que tivemos no passado. Vamos lançar agora as escolas integrais, tá? Vamos ampliar os colégios militares, não porque eu quero que seja colégio militar, porque é um desejo que a maioria dos alunos e a procura é muito alta. E universalizar todo o prato extra que eu lancei e melhorando toda a estrutura das escolas públicas e iniciando as obras das escolas indígenas também, que esse foi um compromisso que eu tinha feito no passado que não deu para me iniciar, para que a gente possa ter um olhar para todas as classes das pessoas, os povos da floresta, os povos indígenas, enfim. E focar mesmo na grande pauta que é o meio ambiente. O que é que o turista quer? Ele não quer um hotel 5 estrelas lá na floresta, que tem ar-condicionado, todo o conforto que tem que não. Ele quer viver uma realidade que é dentro da floresta. E nós só precisamos criar uma estrutura que ele possa ter um conforto, né, vivendo na floresta. Muito legal, né, Fábio? A gente vê que o Acre está tão integrado com tudo que a gente está falando aqui, né? Ele fala sobre educação, escolas integrais, escolas indígenas, que também é algo que não vi ninguém falar sobre isso, e também traz a questão da conectividade como prioridade para que ele possa desenvolver o turismo. Ele falou que quer desenvolver o turismo etnológico e por isso ele foi lá em Brasília cobrar conectividade, 5G, internet, porque como que ele vai trazer os turistas para o Acre, como é que ele vai levar esse pessoal para lá sem o mínimo de estrutura, né? Ele já poderia começar com uma proposta que veio, né, de fora para dentro, né? A gente teve o Elon Musk que, inclusive, anunciou que todas as escolas da Amazônia, pelo menos nos locais de difícil acesso da nossa região, poderia ter acesso à internet por meio do satélite. E isso já é possível. Eu estava pesquisando com o Carlos Oshiro, que é inclusive colunista nosso aqui da rede, e ele estava me falando que se você tem uma antena no interior e você conecta, é só plug and play, você conecta e já tem acesso à internet. Então, hoje em dia, já existem formas de você melhorar essa conectividade sem estar esperando só do governo federal, né? Você pode fazer isso aproveitando essas parcerias, né, de empresários ou de outros meios. Já é uma realidade, então é possível sim, e acho que já era o momento dele começar. Em relação à educação importante, que se crie escolas indígenas, sabe que tem muitas etnias, né, e algumas escolas apropriadas seriam importantes, né, para a gente combater, por exemplo, o garimpo ilegal, dando informações para eles do que precisa, também sobre a questão da água contaminada, como fazer para estar passando por cima desses problemas que essas comunidades todas enfrentam hoje, não só lá no Acre, mas em todos os locais da região amazônica. E aí, Fábio, eu trago aqui mais uma coisa também, que é a extinção das línguas maternas, né? Algo que tem acontecido, infelizmente, durante a Covid aconteceu muito, a gente perder algumas etnias, algumas pessoas que falavam as línguas maternas e acabaram, né, se indo com a Covid. E o ensino indígena, essa questão do saberes
saberes tradicionais, a forma como eles passam os saberes para os próximos é através da fala, da contação de histórias, né? Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade. E é muito interessante ter uma proposta dessa de governo, que a gente possa integrar essas pessoas, que a gente possa também fazer um resgate dessa cultura, né? Desses saberes ancestrais que são tão importantes, que estavam aqui antes da gente vir. É verdade. Então, assim, se a gente parar para pensar, né? Como não olhar para os povos tradicionais? Como não? Eles já viviam aqui da Amazônia profunda, sem internet, sem GPS, sem nada. Sabiam se localizar, sabiam as frutas, sabiam o tempo da colheita, sabiam tudo. Verdade. Então, nada mais justo, né, do que a gente olhar. Nada mais justo que valorizar esses povos, né? Como você bem falou, já estavam aqui há muito tempo, são os detentores dessa terra e as políticas públicas precisam ser melhor observadas, né? A gente tinha antes até uma crítica mesmo, se estava valorizando muito, tem que haver exploração, tem que haver... Poxa, e esses povos que estavam lá, né? Será que não tem direito também daquela terra? Então, é algo que a gente precisa amadurecer e ter em mente, né, que não se pode chegar no local, acabar com aquela população em detrimento, né, de tudo aquilo que se quer e tal. É bem complicado, mas é importante ter essas políticas para poder se desenvolver. E agora a gente vai para o Pará falar sobre o governador Helder Barbalho, dentro de uma das propostas dele. Aqui para o G1, eu separei essa daqui, porque acho que era muito importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando. É sobre segurança, mas tem a ver com educação. Fala aqui sobre implantação de delegacias móveis fluviais para atendimento às populações ribeirinhas. E aí isso vem casar também com a falta de estrutura, falta de infraestrutura, principalmente para os ribeirinhos, vocação fluvial e tudo a ver, né? Até a questão da educação também, né? Porque a gente precisa desse tráfego bem programado, com qualidade e com segurança, principalmente, para que as pessoas consigam estudar. Com certeza. Na nossa região amazônica, as ruas são os rios, né? Como a gente já tem falado sobre isso. Então, aproveitar essa vocação dos rios, das embarcações, nós temos vários produtores de estaleiros locais que produzem as embarcações, que podem servir como escolas, podem servir como hospitais. Então, essa proposta é super importante, porque vem aí facilitar. Você já imaginou, em vez de você construir lá no interior do estado, por exemplo, lá no interior do Pará, lá em Oriximiná, lá em Breves, em Óbidos, em vez de você ir lá e construir, levar toda uma estrutura, você já constrói lá na capital, lá em Belém, uma balsa toda estruturada e só faz levar até esses locais. Então, isso aí facilitaria muito, né? Não só lá, eu acho que em todos os outros municípios também poderiam ter essa proposta já vingando, né? Com certeza, é uma proposta que também está no nosso radar e a gente fica de olho aí. Já indo lá para o estado do Amapá, temos o Clécio. Ele falou sobre criar polos nas escolas estaduais de ensino médio, nas escolas técnicas para gerar cursos e habilidades que precisam de forma imediata e a médio prazo. A longo prazo, fazer parcerias com institutos federais e outras instituições para formar jovens e gerar perspectivas. É o que a gente estava falando aqui também, né? Com certeza. O Clécio era prefeito lá de Macapá, teve uma boa gestão, né? Principalmente nessa área da educação, construiu muitas escolas e ele acabou fazendo parceria com o Valdez Góes, que era o antigo governador, e ele se elegeu governador. E agora ele está investindo nessa questão da educação, porque eu acredito que isso deve ter dado a ele muitos votos, né? Porque no interior do Amapá se melhorou muito em relação a isso. Lá em Serra do Navio, lá em Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Calçoene. Então, vários municípios já passaram a se desenvolver melhor em relação à educação. E eu acredito que isso tenha dado a ele todo esse know-how e espero que ele consiga desenvolver, porque vai acabar se destacando como um bom governador em toda a região amazônica. Bom, e agora a gente vai para Rondônia. Temos o governador Coronel Marcos Rocha, ele que já vem investindo aí na educação dos professores, falou que a ideia é dar continuidade nesse trabalho firme para poder continuar promovendo a educação. E olha, o dado é que hoje Rondônia está em 6º lugar no Brasil e 1º da região norte. Como é que pode, né? Pois é importante que os outros governadores tomem como exemplo a iniciativa do governador Marcos Rocha, porque ele, como você bem falou, ele está valorizando os professores, né? Sem dúvida que valorizando uma categoria tão importante como a dos professores, você vai ter mais desempenho lá na ponta, né? Alunos mais bem preparados. Então, essa iniciativa dele está surtindo efeito, né? Porque
o MEC dá um título desse de uma das melhores escolas, de maior padrão de educação do Brasil, com certeza é digno de se ter orgulho disso, né? Então, os demais governadores, a gente sabe que tem também um fórum de governadores que sempre se reúne, poderiam conversar mais sobre isso, saber, olha, Marcos, como é que você fez para atingir essa meta? Vamos tentar implementar isso nos demais Conta aí pra gente, né? Qual é esse segredo aí. Segredo de milhões? É importante, né? Ter uma educação. A gente sabe que a região norte, como essas dificuldades todas, acaba nos colocando atrás em relação à logística, à infraestrutura. Então, saber o que aconteceu lá. O case de sucesso para replicar nos outros estados está super válido. E agora a gente vai para Roraima com o Antônio Denário. Ele fala sobre implementar, conforme a aptidão das comunidades indígenas, o ensino médio com cursos técnicos voltados para áreas de produção. Isso aqui para mim é o supra-sumo do Master, assim, é falar diretamente com comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, né, quilombolas, de acordo com as técnicas e necessidades deles, né? Voltando aqui sobre a questão da valorização dos povos da floresta, dos povos tradicionais. Eles estão pensando em criar cursos técnicos voltados para a produção. Olha como isso é gigante, né? Pois é, porque vai aproveitar, né, as pessoas que estão lá dentro da floresta e vão poder aproveitar produtos que são tão fartos ali e transformar isso em dinheiro. Você tem, por exemplo, hoje em dia, a indústria com material que vem da floresta, tipo um sabonete de açaí, copaíba, andiroba, coisas que são extraordinárias, castanhas, que têm um alto valor agregado lá fora. E aí, com esse tipo de atividade, incentivando essa produção, com produtos, né, da região, isso vai surtir muito efeito, né? Vai gerar muita riqueza e fazer com que esses povos se fixem ali e sejam um pouco mais dependentes, né, da sede do município. Exatamente, justamente sobre o que a gente estava falando no bloco anterior, né? A evasão dos jovens que quando chega naquele determinado ponto não tem para onde ir, não tem o que fazer dentro da comunidade. Acaba e agora saindo, né? Isso se volta para dentro da comunidade, né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso. Fazer o caminho inverso até também, né, Débora? Exatamente. Da capital e para o interior, né? Não, e eles também vão olhar para as necessidades de dentro da comunidade. Poxa, o que eu posso melhorar aqui, dentro dessa produção que a gente já faz? Né? O que eu posso trazer de inovação? O que eu posso trazer de tecnologia? Como é que isso pode melhorar? Então, acho assim que esse é o desenvolvimento sustentável que a gente quer, né? Que as pessoas estejam lá dentro, gerando renda, mas valorizando a floresta. Valorizando a floresta, é isso mesmo. A gente tem esse exemplo super importante e quando a gente fala sobre essa produção utilizando a matéria-prima local, a gente pode pegar o exemplo até mesmo aqui do Amazonas, a gente já visitou no interior, tem municípios que são super ricos em produção de açaí, né? E hoje em dia já se exporta açaí para vários locais do mundo, né? Essa é a ideia da economia verde, na verdade, que é algo que a gente também comentou na edição passada, no nosso fórum Modelo Econômico. Falamos muito sobre essas possibilidades que a floresta dá para os povos, e que, na verdade, falta mesmo um olhar de uma tecnologia, de uma inovação, que isso pode ser muito agregado. E também falamos sobre isso no nosso fórum de energias limpas, falando sobre biomassa. Como é que a gente pode aproveitar caroço do Tucumã para gerar energia, né? Como é que a gente pode aproveitar as castanhas, enfim, toda essa parte aí de biomassa da floresta que pode virar energia. Bom, chegamos no fim, temos que encerrar, poderíamos ficar aqui, né, a noite toda, todos os dias falando sobre esse assunto tão importante. Quero te agradecer, Fábio, pela sua participação. Muitíssimo obrigado, volte sempre. Débora, eu que agradeço, tá? Espero ter contribuído, mesmo hoje estando mais à frente da questão política, mas a gente sabe que está tudo envolvido. Te parabenizar pela condução desse programa e espero poder estar em outros momentos participando sobre esses temas, conversando sobre esses temas que interessam a todos nós, viu? Obrigado e saudação a todo mundo que acompanhou até agora esse programa tão importante. Obrigada a você, você vai voltar com certeza, tá, Fábio? Pode ficar tranquilo. Vou ficar aguardando. E olha, para você que quiser continuar acompanhando aí os passos da Amazônia, do Amazônia que eu quero, eu te convido a acessar as nossas plataformas. O Amazônia que eu quero tem uma página dentro do portal Amazônia, lá você consegue acompanhar todas as novidades. Quero te convidar também para acompanhar nossas redes sociais, @Amazônia que eu quero, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e, mais que isso, te convidar para fazer parte da Amazônia que nós queremos para o futuro. Acho que é isso. Até mais. A gente se vê em breve. Beijão.